Então, na última aula a gente viu, né, a gente começou a ver sobre derivadas, a gente viu o que é a definição de uma derivada, né, alguns problemas em que essa derivada se aplica ali. A gente viu que a gente pode ver a derivada, né, tanto como a velocidade de uma função posição, ou como a taxa relacionada, e principalmente, que vai ser o que a gente vai ver mais aqui, né, a definição que a gente vai trabalhar mais com a derivada aqui é como inclinação de retas tangentes, tá? A um ponto de uma função. Então, na aula passada, né, a gente viu na definição de derivada que a derivada ela é um limite. Ela é aquele limite lá que a gente, né, trabalhou um pouquinho em cima dele, de f de a mais h menos f de a sobre h. Só que, no geral, né, quando a gente estiver preocupado em calcular derivadas de funções, a gente não vai usar esse limite, porque é uma coisa que vai dar mais trabalho. E a gente tem técnicas, né, tem regras de derivações que nos ajudam a calcular derivadas muito mais fácil do que recorrer a esse limite diretamente, tá? Então, a gente vai ver exatamente isso hoje, algumas regrinhas de derivação que vão ajudar a gente a calcular derivadas sem precisar utilizar o limite, porque com o limite é bem mais complicado. Então, vamos começar com a derivada de uma função constante. A gente tem, então, a notação para a derivada, tá? Vai ser d sobre d de x. Significa que a gente está derivando em relação a x. E aqui dentro do parênteses a gente coloca a nossa função, tá? Então, aqui eu vou botar c, né? Que é uma função constante. A derivada de uma função constante é zero. Porque se a gente olhar no gráfico, tá? Olhando a derivada como inclinação da minha reta, se eu tenho aqui uma função constante c, né? Constante igual a c. Para qualquer ponto que eu pegue aqui da minha função, a inclinação a reta tangente a esse ponto aqui é a própria reta, né? Que a minha função já é uma reta, então a reta tangente é sempre a própria reta. A única reta tangente é uma reta que passa pelo meu ponto P, que está ali bem próxima da minha função. Como a minha função já é uma reta, né? Então, a reta tangente é a própria reta. E qual é a inclinação dessa reta? Como é uma função constante, a inclinação dela é zero, né? Então, a gente vê aqui que a derivada da constante é zero. Dá pra gente achar isso com um limite também facinho, tá? Em particular, né, gente... Em particular, deixa eu botar aqui... Deixa eu escrever como limite aqui. De A mais H, perdão. Se a minha função é constante, f de A mais H é a minha constante. F de A também é a minha constante. Deixa eu ser o limite. Então, aqui eu tenho limite de zero. Limite de uma constante é a própria constante. Então, isso aqui é zero, tá? Em particular, tá? Aproveitando, então, vamos ver a derivada de uma reta. Então, seja f de x igual a x mais b, né? É uma reta. Vou desenhar aqui, bonitinho. Novamente, se a minha função ela já é uma reta, para qualquer ponto que eu pegar aqui,
Quem é a minha reta tangente à minha função? A minha função já é uma reta, né? A reta tangente nesse ponto é a própria reta que é a minha função. Então, se é a própria reta, qual a inclinação dela? É a mesma inclinação da minha reta, tá? Então, a derivada de dx de f de x, a inclinação da minha reta, né? É o A, tá? Para qualquer ponto. Aqui eu não tô colocando o ponto. Aqui tá o ponto, né? Para qualquer x aqui. Aqui não tem ponto, porque é para qualquer ponto. Em particular, tá? Vou botar aqui. A derivada da função x, né? X é uma reta de inclinação o quê? 1, né? A função x nada mais é do que esse ax mais b aqui, quando o meu a é 1 e o meu b é 0. Então, a inclinação dela é 1. Então, a derivada também vai ser 1. Tá? E a gente vai ver agora, né? A gente sabe, então, derivar x, bem tranquilo. E a gente vai ver agora que também é bem fácil derivar qualquer função potência, ou seja, x elevado a qualquer n. Tá? Então, é a regra da potência. Se n for um número real qualquer, tá? Não precisa ser necessariamente inteiro, pode ser qualquer real. Então, a derivada, né? De x elevado a n é igual a nx elevado a n menos 1, tá? Então, a gente desce esse índice n, né, multiplicando o meu x e diminui 1 da minha potência, tá? Regrinha bem simples e bem importante, tá? Uma das principais que a gente tem para derivar aí. Então, essa é a nossa regra da potência, tá? A gente tem outra regrinha também na derivada, né? Que parecido com as regrinhas de limite, tá? Mas cuidado, não são todas que a gente carrega. Alguma delas a gente vai poder utilizar. Eu vou escrever como propriedades aqui. Então, a primeira é que a derivada se eu tenho uma constante multiplicando o meu f de x, essa constante pode sair, né? Igual a gente faz com limite. Ok? Então, a derivada de uma constante multiplicando uma função, eu posso pegar essa constante e tirar, tá? Outra que também vem do limite é que a derivada da soma ou a diferença, tá? Vou colocar aqui mais ou menos, que pode ser a soma ou a diferença.
é igual a soma ou a diferença das derivadas. Só tô colocando mais ou menos para não precisar escrever duas vezes a mesma coisa, tá? Então, se a gente tem uma soma ou uma diferença, a gente pode derivar uma de cada vez, tá? Termo a termo. Com essas duas primeiras propriedades, como a gente já sabe, né, derivar qualquer x elevado a n, a gente sabe derivar qualquer constante multiplicada numa função, se a gente souber derivar essa função, e sabemos derivar somas e diferenças, a gente pode derivar então agora polinômios. Certo? Por quê? Polinômios nada mais são, né? Então, vou botar aqui derivada. Porque é exatamente isso. Seja p de x é o quê? É uma constante multiplicando no x elevado a n, mais uma outra constante multiplicando no x elevado a n menos 1, mais, né, até uma constante multiplicando x e uma constante sozinha. A gente sabe derivar cada termo desse, né, porque são constantes multiplicando x elevado a n. Então, a gente sabe derivar essa soma, né, porque a gente já viu que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a gente vai ter aqui o quê? dx de p de x é igual. Então, aqui o primeiro termo eu tenho an vezes x elevado a n. O an eu posso retirar, né, multiplicando. Agora eu vou derivar x elevado a n, que a gente já viu que é n vezes x elevado a n menos 1. Mais, próximo. A n menos 1 é constante, eu posso retirar, né? Agora eu vou derivar x elevado a n menos 1. Como é que eu derivo? Desço n menos 1 vezes x elevado a n menos 2, né? Porque se eu tirar 1 de n menos 1, fica n menos 2. E assim eu vou fazendo até o final. Aqui, ó, a1 eu tiro e eu sei que a derivada de x é 1. Aqui vai ficar 1. E derivada de A0, derivada da constante sozinha, eu sei que é 0. Então, olha só. A derivada do meu polinômio é um polinômio, novamente, com um grau, né, menor. Um menor, né? Se o meu polinômio era de grau n, o meu polinômio, a derivada vai ser um polinômio de grau n menos 1. Vamos ver alguns exemplos aqui práticos. Se eu tenho p de x igual a 3x ao cubo, mais 2x quadrado, mais 4. Então, a gente vai ter derivada. Existe uma outra notação para derivada também, tá? Que a gente viu que é o p' de x. Que foi a primeira notação que a gente viu quando a gente estava vendo derivadas. Isso é a mesma coisa que escrever isso aqui, tá? Só que escrever desse jeito é bem mais fácil, né? Então, quando não tiver ambiguidade, né? Porque isso daqui é importante quando a gente tiver mais que uma variável aqui na minha função, né? Aqui eu só tenho x, então, obviamente, eu sei que eu estou derivando aqui em relação a x. Mas, às vezes, a gente tem um problema que a gente tem y, outra coisa, então... A gente precisa desse d, dx aqui para identificar a gente está derivando em relação a quem, tá? Então, aqui é o meu p' de x. Vou derivar termo a termo, então o 3 fica aqui multiplicando. Aí eu vou derivar o x ao cubo. Esse 3 vai descer e eu vou ficar com x ao quadrado, né? Que é 3 menos 1. Mais, ó, 2 é constante, eu posso tirar. Derivada de x quadrado, o 2 desce e fica x, né? Que é x
elevado a 2 menos 1. E o 4 a constante vai zerar. A derivada da constante é zero. Então, aqui eu vou ter 9x² mais 4x. Pronto. Essa aí é a minha derivada. Bem tranquilo, né? Então, bem mais fácil do que utilizar aquele limite lá, né? Que dificulta um pouco, né, as contas. Então, para calcular derivadas, fazer os cálculos das derivadas, a gente não vai usar aquele limite, a gente vai usar mais as nossas regrinhas mesmo, tá? Uma coisa interessante a gente ver aqui, né, eu trouxe algumas propriedades de limite para derivadas, como, por exemplo, de multiplicação por uma constante e da soma do produto, da soma e da diferença. Muito cuidado, tá? Eu não coloquei aqui nem o produto nem o quociente por um motivo. O produto e o quociente não são propriedades que a gente traz do limite, tá? Então, a derivada do produto não é o produto das derivadas, a derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Então, muito cuidado com isso. A gente tem umas regrinhas para fazer a derivada de produto e a derivada de quociente, tá? A gente vai ver essas regrinhas daqui a pouco, mas não é direto como nos limites, tá? Então, por favor, cuidado com isso para não se confundirem. Então, antes da gente ver essas regrinhas, eu queria falar sobre a derivada da função exponencial natural. O que é a função exponencial natural, tá? A gente sabe que uma função exponencial é a função a elevado a x, né? Isso aqui é uma função exponencial. A natural é quando esse meu a aqui é o e, tá? Ou seja, é o famoso e de x, que é uma função aí que a gente vai ver bastante. Então, para quem não conhece, é bom dar uma olhada, que é uma função que aparece o tempo inteiro, tá? E a derivada do e de x é interessante, porque a derivada do e de x é o próprio e de x, tá? Outra coisa que eu não fiz aqui em cima, mas tudo bem. Aqui eu encontrei, na parte de cima, voltando ao exemplo, eu fiz na forma geral, eu encontrei a derivada, né, desse polinômio para qualquer x, tá? Eu não apliquei num ponto, mas se eu quero, por exemplo, achar, então, p' de 2, é só aplicar aqui nessa função aqui. Eu já sei quem é p' de x, p' de 2 é quem. Se eu quiser achar a derivada no ponto 2, é só substituir ele por 2, tá? Ou seja, vai ser 9 vezes 4 mais 4 vezes 2, né? Vai ser 36 mais 8 igual a 44, tá? Então, porque quando a gente fala de derivada, né, aqui a gente está falando da derivada função derivada. Mas se eu quero saber a derivada num ponto, então é só a gente aplicar nesse ponto. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que no ponto 2, a inclinação da minha reta tangente nesse ponto é 44, tá? Até porque para a gente saber a inclinação da reta tangente num ponto, eu preciso ter o ponto, né? E isso tem que ser um valor, não pode ser x, né? Mas então, aqui então, por exemplo, a derivada de e de x é o próprio e de x, tá? É uma função que é bem interessante, justamente porque você deriva ela e ela continua sendo a mesma função, tá? Então, se eu derivar de novo, vai continuar sendo e de x, tá? A gente tem essa ideia de, às vezes, derivar a mesma função várias vezes. Por exemplo, aqui, quando eu derivei o p de x, né, eu obtive esse polinômio aqui de grau 2. Eu podia pegar esse polinômio que eu obtive aqui e derivar de novo, né? E ia me dar um outro polinômio. Mas nesse caso aqui, a derivada de e de x é o próprio e de x. Se eu derivar várias vezes, vai continuar sendo e de x, tá? E isso é bem interessante pra gente. Vamos falar então rapidinho da regra do produto do quociente, tá? Como eu disse, não é a mesma regra do limite, tá? Não é direto como no limite. Mas a gente tem uma regrinha para ajudar.
fazer uma de cada vez. Então, primeira regra do produto. Vou escrever das duas maneiras, tá? Então, eu tenho dx de f vezes g vai ser... Então, vamos lá. Eu vou derivar a primeira. Vou multiplicar pela segunda função, sem derivar, tá? E vou somar a primeira função vezes... Aí, vou derivar a segunda. Então, a regrinha do produto, né, é essa. Se eu tenho f vezes g, qual vai ser a derivada de f vezes g? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, escrevendo daquela outra maneira, né, se eu quero derivar f vezes g, vou botar f vezes g', então, é f' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x. Acho que assim fica melhor de anotação, tá? Eu escrevo das duas maneiras. Então, vamos ver um exemplinho aí simples, né? Então, eu quero f' de zero. Para eu achar f' de zero, primeiro eu tenho que achar a minha f', né? Então, como é que eu vou derivar aqui? Isso aqui é um produto, né? É a função x multiplicada com a função e de x. Então, usando a minha regrinha do produto, né? Eu vou derivar a primeira função, que é x. Derivada de x é 1, vezes a segunda função, que é e de x. Mas, agora eu vou repetir a primeira função, né, sem derivar, que é o x, e vou derivar a segunda, né, vezes a derivada da segunda. A derivada de e de x é o próprio e de x. Então, aqui, né, eu tenho e de x mais x vezes e de x. Eu posso colocar o e de x em evidência aqui. Vai ficar 1 mais x. Essa aqui é minha f' de x. Ele tá pedindo f' de zero, né? Então, f' de zero é igual a e elevado a zero vezes 1 mais zero. Ou seja, é 1, né? Porque esse aqui vai dar 1. Aqui 1 mais 0 é 1. Então, 1 vezes 1, 1. Ok? Bem tranquilinho também da gente usar a regra do produto, tendo um pouco de atenção pra gente não se confundir aí. Tá? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A regra do quociente, ela é bem parecida, tá? Só que a gente tem que ter mais atenção ainda, né? Por quê? A regra do produto, se você perceber, a gente percebe que é o quê? É uma soma, né? Onde eu vou derivar uma das funções e a outra eu vou repetir. E eu vou fazer isso intercalando para derivar as duas funções. Primeiro eu derivo uma e eu repito a outra que eu não derivei. Depois eu derivo a outra, né? E repito a uma que eu já derivei antes. Então, a ordem aqui não importa muito. Por que eu sempre começo com derivando a primeira? Para quando a gente fizer a regra do quociente, a gente lembrar e ir nessa mesma linha de raciocínio, porque na regra do quociente, a ordem importa, porque eu vou ter um sinalzinho de menos. Então, é importante a gente começar derivando a primeira, tá? A regra do produto aqui, por exemplo, eu poderia dizer que, primeiro eu repito f
multiplico pela G', e depois eu somo, né, a F' e multiplicado pela G. Trocar aqui a ordem, né? Só que se eu trocasse a ordem, quando eu fizesse a regra do quociente, podia ficar um pouco confuso. Então eu gosto sempre de fazer desse jeito, que a regra do quociente também vai bem direto, né? Porque se a regra do produto é derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, a do quociente vai seguir essa mesma linha, trocando o sinal. E com um detalhezinho a mais, claro, né? Mas... Então, se eu tenho f de x sobre g de x, eu vou seguir primeiro essa mesma linha de raciocínio. Vai ser a derivada da primeira também ficou um pouco distante aqui. Vezes a segunda só que agora, em vez de a gente botar o mais aqui, vai ser menos a primeira vezes a derivada da segunda, perdão, e no final a gente vai dividir isso tudo pela segunda ao quadrado. Tá? Então é um pouquinho mais complicada, mas segue a mesma linha de raciocínio ali, tá? A gente tem que lembrar só de trocar o sinal e depois dividir pela segunda ao quadrado, tá? Nota que isso aqui tá bem definido, não tem nenhum problema. Por quê? Porque para essa aqui tá bem definido, o meu g já tem que ser diferente de zero. Então, com certeza, se g é diferente de zero, g ao quadrado também é diferente de zero, tá? Então, não tem nenhum problema aqui com essa regrinha. Vou escrever ela com aquela outra notação. Então, se eu tenho aqui, né? Vai ser a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Normalmente, tá, se a gente não coloca o parênteses aqui, a gente tem que colocar o quadrado aqui antes do x, tá? Isso aqui significa g de x vezes g de x, tá? Dá pra não confundir. Normalmente, quando é diferente de g de x ao quadrado. Tá? Então, essa aí é a nossa regrinha do quociente, tá? Bem parecida com a regra do produto, com alguns detalhezinhos que a gente tem que acrescentar. Então, vamos fazer um exemplo, né? Só pra gente... Então, se f de x aqui é um x quadrado mais x menos 2 sobre x ao cubo mais 6.
eu quero f' de x. Então, f de x é um quociente, né? Eu tenho aí um quociente de funções polinomiais que eu sei derivar. Eu posso usar a regra do quociente e eu vou saber derivar essa função também. Então, vamos lá. F' de x. Derivada da primeira, tá? Cuidado, tá? Porque como eu vou estar multiplicando duas funções e essas funções têm somas, então a gente vai botar no parênteses, porque quando a gente multiplicar, tá? A gente multiplicar todo o polinômio que é essa derivada aqui por todo o polinômio que é por esse polinômio todo aqui, tá? Se eu colocar direto, você pode multiplicar só o último termo com o último termo. Então, sempre no parênteses. Então, derivada da primeira, eu sei derivar polinômios, né? 2x mais 1, aqui vai ficar menos 0, vezes a segunda. Tá vendo? Por isso é importante o parênteses. Se eu só coloco 2x mais 1 vezes x ao cubo mais 6, olha, isso daqui eu não sei quem tá multiplicando quem. Parece que só um tá multiplicando o x ao cubo. Isso aqui é outra coisa, tá? É diferente. Então, sempre coloca dentro do parênteses quando a gente tem polinômios, né? Que a gente tem uma soma. A minha função em cima também é uma soma. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Vai ser 3x², o 6 fica 0, então... Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Ou seja, x3 mais 6 ao quadrado. Vou multiplicar agora isso, né? Então, 2, fazendo aqui primeiro, 2x vezes x ao cubo vai dar 2x². Mais 2 vezes 6, 12x. Mais x ao cubo, mais 6, né? Multiplicando 1 aqui 2 vezes. Vou botar assim. Menos, não esqueça o sinal de menos, tá? Vou botar aqui, porque esse menos aqui fora vai mudar o sinal de todo mundo aqui. Então, vou colocar ele aqui fora do parênteses. Agora, vamos multiplicar. X² com 3x² vai ficar 3x². Menos, perdão, mais, né? Tô mudando o sinal do outro lado. X vezes 3x², 3x ao cubo. E agora sim, menos 6x². Tudo isso x ao cubo mais 6 ao quadrado. Então, olha só, aqui eu vou mudar o sinal de todo mundo, né? Então, eu vou ter 2x² menos 3x², né? Que isso vai me dar menos x². Aqui eu tenho 12x. Aqui eu tenho x ao cubo com menos 3x ao cubo, vai ficar menos 2x ao cubo. Aqui eu tenho mais 6 e aqui eu tenho o menos 6x². Aqui x ao cubo mais 6. Tá? Então, fica essa expressão aí. Essa é a minha derivada, né? Seria bem surreal da gente encontrar usando aquele limite lá da definição de derivada. Então, as regrinhas de derivação facilitam muito no cálculo de derivadas, tá? Por hoje a gente vai parar por aqui. Já dá pra fazer as listas aí de derivações, né? Algumas, a maioria. A gente já sabe aí, por exemplo, calcular diversas funções, derivadas de diversas funções, porque a gente sabe derivadas polinomiais, derivadas exponenciais, somar, subtrair, multiplicar ou dividir qualquer uma dessas funções. Então, já me dá aí uma quantidade boa de funções que eu consigo derivar, tá? Então, por hoje é isso e bom dia.